Boa noite. Vamos só ver em 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 4. Amém? Vamos aí? 2 Coríntios 3, verso 4. Essa palavra, querido, eu estou debruçado nessa palavra desde, eu acho que, mais ou menos metade do ano passado. A gente tem ouvido alguns homens de Deus pregar, né? A gente tem ouvido sobre o novo pacto e da metade do ano passado para esse ano eu comecei a intensificar esse entendimento do novo pacto. Por isso que eu tenho, quando eu falo de fé, eu tenho falado de algumas coisas de fé que de repente a gente não acostumou a ouvir falar sobre fé e uma série de coisas que eu vou comentar nessa noite que a gente precisa entender. Amém? 4. É por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém? Amém. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um ministro de um novo pacto. Quando a gente lê, hoje na verdade, queridos, eu não vou assim pregar, como é que eu posso dizer? Na teologia a gente fala sermão temático, né? Pega um tema e discorre ele e tal. Eu acho que eu não vou fazer isso. Na verdade eu acho que eu não vou pregar. Eu acho que eu vou bater um papo com vocês. Quando a gente lê esse texto, pelo menos eu, né? Vocês são mais inteligentes, mas quando eu li esse texto, sim, nós somos ministros de um novo pacto, parece que ministros são aquelas pessoas que pregam. Aqueles que estão... vocês não devem ter pensado nisso, mas eu já pensei nisso. Na verdade, ministro é aquele que administra. Ministro de um novo pacto. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a abordar esse assunto e ele diz: nós somos ministros de um novo pacto. E, queridos, isso faz toda a diferença. Quando nós falamos assim, quando Dario fala que nós precisamos transicionar de uma mente de promessa a uma mente de realidade, a um lugar de realidade, queridos, precisamos ser transicionados de uma mentalidade de promessa a um lugar de realidade. Isso é uma mentalidade de novo pacto. Porque quem vivia de promessa eram os que viviam na antiga aliança. Porque a Bíblia diz em Hebreus que as coisas da antiga aliança, elas eram sombra das que estavam por vir. E essas coisas que estavam por vir se manifestou em Cristo. Amém. Então em Cristo todas as coisas já aconteceu. Por isso que quando eu falo que a fé porque a fé é um ambiente de realidade. A fé não é um ambiente de coisas que vai acontecer, não. A fé é um ambiente de realidades. A fé é a gente se apropriar de todas as coisas que Jesus fez, que Jesus conquistou. Deus, querido, Deus ele é muito interessante, porque Deus, ele simplifica as coisas. A gente faz mais coisas que Deus. Deus, ele resumiu todas as coisas em um só homem, Jesus. O apóstolo Paulo fala que Deus reconciliou em Cristo o mundo. E quando a gente entende, quando a gente lê Deus reconciliou em Cristo o mundo, parece que Deus só salvou o mundo. Não, o texto lá, a palavra reconciliar fala que Deus colocou todas as coisas. Reconciliar significa que Deus colocou todas as coisas em ordem através de Cristo. Amém? Amém. Então, em Cristo, as coisas estão em ordem. Amém. É isso mesmo.
O problema é que a gente não é igual a Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse princípio de ser um, querido. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, eu faço uma coisa. Eu esqueço das coisas que estão para trás e eu prossigo para o alto. Ele faz uma coisa. Deus, ele faz uma coisa. O apóstolo Paulo, ele entende essa sacada, porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência de um homem, entrou a salvação no mundo. Ele entende o princípio de que Deus resumiu todas as coisas em um homem. Cristo. E isso é fruto de um novo pacto. Se a gente entender o princípio de ser um em Cristo, a gente entende essa verdade. A gente não fica correndo atrás. Porque a gente fala assim, não, né? Tem aquela pirâmide, aquela escala que a gente faz. Não, primeiro vem Deus. Como é que é a pirâmide lá? Vocês sabem, né? Primeiro é Deus, depois é minha família, depois trabalho, depois ministério. Quem já fez essa tabela aí, essa escala? Já fizemos isso aí, não já? Porque a gente não entendeu que Deus resumiu todas as coisas em Cristo. Ouça, querido, há uma diferença de estar com Cristo e de estar em Cristo. Você pode estar com Cristo, mas você pode não estar em Cristo. Eita Deus. O apóstolo Paulo fala assim, que nós somos abençoados nas regiões celestiais com Cristo. Não, ele fala, vós sois abençoados, vós sois abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. O Vinícius que fala, há um lugar chamado em Cristo. Há um lugar. O apóstolo Paulo era muito fera, cara. Ele era muito fera. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu estou com Cristo. Mas né, não tem lá a palavra lá que a gente fala, não estou em crise, estou com Cristo. Conversa mole. Porque nós temos que estar em Cristo. Porque estar em Cristo é estar num lugar onde as coisas já aconteceram. E isso é uma mentalidade de um novo pacto. Isso é a mentalidade de uma... Por isso que a gente fica buscando coisas que a gente já tem em Cristo. Por isso que a gente às vezes canta coisas que a gente não tem entendimento. Às vezes a gente fala assim, Deus, rasga os céus e desce. Queridos, para quem vive no novo pacto, não há céus fechados, os céus estão abertos para quem vive no novo pacto. Porque os céus se abriram sobre Jesus. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem vive com uma mentalidade de novo pacto entende que os céus estão abertos. Isso é benefício de novo pacto. Ó, presta atenção, abre sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2:5. Ó, presta atenção como o apóstolo Paulo vai explicar o que é estar em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios é tremendo. Te aconselho você ler Efésios. Na verdade, te aconselho a ler a Bíblia inteira. A Bíblia é uma bênção. Amém? Efésios 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Ainda nós estávamos com Cristo. Ele nos deu vida, estando juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele quem? Com Cristo. Juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados. E nos fez assentar nos lugares celestiais, aonde? Em Cristo. Há um tempo em que a gente morre e ressuscita com Cristo. Mas quando a gente se assenta nos lugares celestiais, a gente tem que estar em Cristo. Fala para quem está do seu lado assim, ó. No mundo espiritual. Você só é reconhecido. Quando você está em Cristo. E no mundo físico. Jesus só é reconhecido. Quando Ele está em você. Essa é uma verdade que a gente precisa introduzir essa verdade e manifestar isso nesses dias, querido. Amém. Nas regiões celestiais nós só somos reconhecidos quando nós estamos em Cristo. E no mundo físico, Jesus só é reconhecido quando Ele está em nós.
Por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, é uma mutualidade. É um caminho de mão dupla. Nós precisamos estar nele e ele precisa estar em nós. Por quê? Porque nós somos um. É o princípio de ser um. Isso é um benefício do novo pacto. Então, quando você receber a palavra do mês de junho aí, né, os sacerdotes aí que já compartilharam com as suas esposas, né, nós estamos num mês onde que nós temos que firmar estacas. Nós precisamos lançar nossas raízes mais profundas, querido. O negócio, a mensagem de Jesus, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vai ler a mensagem de Jesus. Jesus, ele sempre trabalhava na profundidade. Ele falava assim, olha, a quem assemelharei o reino dos céus? O reino dos céus é um homem que lança semente, né? Uma caiu à beira do caminho, uma caiu entre espinhos, uma caiu entre solo rochoso, e uma caiu em boa terra. O que é ser boa terra, querido? Boa terra é o lugar onde a semente cai e propicia os recursos necessários para que aquela semente lance suas raízes. Isso é ser boa terra, é a gente se tornar um ambiente preparado para que a palavra seja enraizada em nós. Nós precisamos lançar estacas falam de profundidade. Nós precisamos nesse tempo identificar as áreas da nossa vida que estão à beira do caminho, que estão na superficialidade. Precisamos identificar as áreas da nossa vida nesse tempo que nós estamos construindo sobre a areia, sem profundidade, sem firmeza. Isso fala de lançar estacas, de firmar estacas. O que nós estamos vivendo nesses dias, o que Deus está nos chamando a viver nesses dias, nesse ano, desde o começo do ano, né, Deus tem falado com a gente que nós vamos, esse ano o Senhor ia nos levar a firmar nossas estacas, a gente firmar nossas convicções nele. Por quê? Porque aquilo que nós vamos viver nos próximos anos depende muito da convicção que nós temos que ter naquilo que nós temos ouvido ao longo desses 7 anos. É tempo de nós firmarmos estacas. Amém. Quando a gente fala que a gente precisa viver, quando a gente fala que a gente precisa viver a mutualidade, porque a mutualidade fala de um contexto de corpo, que nós precisamos de cooperar uns com os outros. Olha sua Bíblia de novo aí, Hebreus. Acho que é Hebreus 13. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quantos já leram esse versículo? Né? Dos frutos dos lábios que nós temos que oferecer ao Senhor. Só que o texto continua. Não negligenciais igualmente. Ó, ele compara o fruto dos lábios ao que ele vai falar agora. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Queridos, mutualidade na Bíblia é uma entrega, é uma oferta, é um modo de adorar a Deus. O apóstolo aqui, o escritor aos Hebreus está falando assim, ó, não negligenciais, vocês adoram com os lábios, isso é bom, ele está falando. Vocês expressam a adoração de vocês, que é o fruto dos lábios, e isso é bom. Mas não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. É aquilo que o Davi estava falando aqui antes, tem que passar a palavra para mim. A gente precisa aprender a cooperar uns com os outros. A gente está aprendendo isso na ação multiplicadora, está sendo uma bênção, amém? Amém, é verdade. Mutualidade, que não é uma modinha. Agora a moda é mutualidade. A frase do momento no Tribuninho das Águas agora é mutualidade. É uns aos outros. É isso. Isso não é moda. Ou então o que você vai fazer que está escrito aí? Para você que acha que é moda, o que você vai fazer com o que está escrito aí? Rasga a página? Não dá, porque apaga do seu celular. Não sei se dá para tirar esse texto, apagar outro texto para você, Romanos capítulo 1. Isso é mentalidade de novo pacto, querido, porque no corpo os membros eles cooperam entre si. Os membros do corpo. Romanos capítulo 1. Olha o texto que eu ia pregar hoje.
Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Quantos tem dom aqui? Ficou só a metade? Vamos fazer imposição de mãos aqui, querido. Só a metade tem dom aqui? Ó, mas vou voltar para a igreja que eu era, todo mundo tinha. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O apóstolo Paulo fala que ele ia ter com a igreja de Roma, por quê? Porque ele ia repartir o dom. Aí ele fala assim, não, melhor, eu vou repartir o que eu tenho com vocês e vocês vão repartir o que vocês têm comigo. Reino de Deus, querido. Mutualidade. Reciprocidade. Troca. É uma bênção. Quantos já saiu de bando aqui? De bando. É, bando, um monte de gente. Você não sabe o que é isso? Ah, vocês são intelectual? Quantos já saiu em equipe aqui? Melhorou, agora entendi. Quantos já saiu de equipe aqui? É uma benção, cara. Fura o pneu do carro, todo mundo se mobiliza. Não é uma benção? Você fura o pneu do carro, todo mundo arranca step, procura a chave, aí o cara está trocando o pneu, corta o dedo, você já procura um esparadrapo, vai no vizinho buscar um pouco de água, aquela benção, você troca o pneu. Agora, fura um pneu quando você está sozinho. Você passa uma tribulação. O parafuso não sai, você descobre que o step está murcho, tem para onde correr, criança pequena no carro, mulher falando na orelha, chovendo, nada dá certo, tira a mala do carro. Por quê? Porque sozinho, cara, tudo se torna mais difícil. Sozinho tudo se torna mais difícil. Mas quando a gente quer viver a verdade da mutualidade, a gente entende esse princípio, que eu tenho coisas para contribuir na vida da Tabata, e a Tabata tem coisas para contribuir na minha vida. Por quê? Porque é uma fé mútua. Fé só é fé quando beneficia o próximo. A luta da mutualidade. Fé que só me beneficia, querido, é crença. Estou preparando uma ministração, querido, a diferença entre fé e crença. Há muita coisa que a gente pensa que é fé, que é crença. Há muita coisa que a gente pensa que é fé, é coisa que a gente está acreditando. É crença. Fé que só olha para o meu umbigo é crença. Sabe, a gente precisa entrar nesse lugar, cara, da mutualidade de um cooperar na vida do outro. Sabe que a gente se olha tão pequeno, cara, aquilo que eu falei, o menino no meio da multidão, ele tinha só um lanchinho, cara, e o lanchinho daquele menino no meio fez a diferença. Quando ele compartilhou. Quando ele repartiu, cara, sabe, a diferença foi quando aquilo foi compartilhado. Por quê? Porque quando as pessoas comiam naquele lanche, o senso daquele menino é: o meu lanchinho está matando a minha fome, mas está matando a fome do meu próximo. Por quê? Porque ele entregou para Jesus e Jesus compartilhou. Na verdade, Jesus só repartiu. Sabe, quando a gente compartilha, as coisas começam a se multiplicar nas nossas vidas, cara. É isso mesmo. Cara, esses dias eu fiquei pirado, cara, que o simples ato de Jesus pegar um pão do menininho, quando Jesus pegou um pão, aquele pão na mão de Jesus já não era um, porque ele repartiu e se tornou dois. Porque quando nós vivemos no reino de Deus, nós estamos dentro da perspectiva do novo pacto, as coisas se multiplicam à medida que a gente compartilha. Sim. Por isso que aqui, cara, é ação multiplicadora, não é ação divisória.
A gente não se divide no domingo, a gente se multiplica. Amém. Por enquanto estamos multiplicados em 2 casas, né? Mas daqui a pouco vai aparecer 3, vai aparecer 4, Amém. vai aparecer 5. A gente vai se multiplicando à medida que a gente vai compartilhando. É. Amém, Jesus. Cara, todas as vezes que eu prego, depois chego em casa, eu vou rever a minha pregação, sai outra pregação. Porque aquela eu já compartilhei, aquela já foi. Aquela já foi. Cara, é tremendo que o Pedrão estava pescando lá e o barco de... Não, o Luiz Hermínio fala, querido, que o sucesso também afunda. Se o seu barco estiver cheio e você não compartilhar, cuidado que você pode estar afundando. O texto fala que o Pedrão lá pescando e aquela montoeira de peixe. O texto diz que ele começou a chamar os barcos que estavam à volta e falava, ô, vem aqui porque tem muito peixe. Por quê? Porque o sucesso também afunda. Frase do Luiz Hermínio. Qualquer coisa, você entra lá no meu banho e fala, essa frase é herética, é dele. O sucesso também afunda, cara. É mesmo. Ah, não tem muito peixe no seu barco, querido? Compartilha com o seu próximo. Amém. Compartilha com quem está do seu lado, porque é a cooperação, é a fé mútua, é a manifestação da fé, está na cooperação. Por que aquela vez que eu estava pregando sobre o homem comunitário, o homem corporativo, eu falei que nós temos? Porque de repente eu estou precisando de algo que de repente você tem. É aquilo que o Dario estava falando aqui, cara. De repente você está construindo e você tem um piso lá que você não vai usar, mas o seu irmão vai usar. Porque no reino de Deus nós temos. Nós temos todas as coisas, cara. Nós precisamos entrar nesse lugar, cara, de mutualidade. Precisamos adquirir essa mentalidade do novo pacto, cara. Sabe, Deus não só nos transicionou do império das trevas para o reino da luz, querido. Deus não fez só isso em Jesus. Não. Ele nos tirou de uma pessoa e nos colocou em outra pessoa. Ele nos tirou da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos colocou na árvore da vida. Amém. Sabe, Ele tirou a gente de estar plantado à beira do rio e colocou o rio dentro de nós. Amém. Isso é benefício do novo pacto que a gente precisa aprender a usufruir nesse tempo e a manifestar o reino dentro dessa perspectiva, cara. Amém. Nós não estamos mais plantados às margens do rio, não. O rio corre dentro de nós. Amém. Amém. Sabe, nós não temos falta de nada, sabe por quê? Porque a prática da mutualidade, ela mantém todas as pessoas supridas. Amém. Amém. Sabe, eu conversava com uma pessoa no sítio no domingo, cara, e a pessoa, no último sítio que eu fui, e a pessoa falou assim, não, Adriano, por que você pregou aquela vez que a situação que Deus não se move através das circunstâncias, tal, não, aquela ministração que vocês ouviram que eu preguei. Então, eu preciso entender isso melhor, porque sabe como é que é a situação, papapá, e a gente conversando ali naquela mesa, aí eu falei assim, cara, mas Deus não muda mesmo. Eu falei assim, o problema é que a gente às vezes quer que Deus ele faça um passe de mágica e a situação muda simplesmente porque a gente se apegou à palavra, a gente está crendo. Mas o crer na palavra, ele não vai mover Deus. Eu vou me posicionar diante da palavra e as coisas vão começar a acontecer. A situação vai continuar lá. Eu falei assim, olha a família, né? Porque eu estava falando com a família inteira. Eu falei assim, não, então, porque eles falaram, não, a gente quer construir, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Eu falei assim, quando a gente se dispõe a fazer, Deus move os céus, cara. Porque às vezes a gente fala assim, não, cara, porque as coisas estão difíceis para mim, eu estou querendo construir, eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo. Mas quando a gente se posiciona diante da palavra, a gente fala assim, a circunstância não mudou, mas eu mudo. Você começa a investir aqui, você começa a se apertar ali, você compra um metro de areia, você compra isso, aí o irmão vai visitar a sua casa, você está mexendo com construção, eu tenho uma porta lá, vou trazer para você. O outro chega e fala, você está mexendo com construção, caramba, eu fiz um serviço lá em casa lá, sobrou um saco de cimento. Por quê? Porque Deus mobiliza o corpo, por quê? Porque alguém se posicionou diante da palavra. A situação continua a mesma, não mudou nada, mas quem mudou foi a pessoa, as ações da pessoa mudou. Mentalidade de novo pacto. Precisamos crescer, cara. Precisamos entrar profundo nisso.
Precisamos entrar nesse lugar em Cristo, cara. Precisamos ser transicionados de estar com Cristo para estar em Cristo. Nós somos corpo. Nós não somos corpo? Quantos anos na nossa vida nós cantamos? Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família. Essa palavra é profética, cara. Essa música, você nem se canta hoje em dia por aí, essa deve cantar. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Como é que é, não? Ajudou aí. Eu preciso de ti, querido irmão. Tinha outra também que a gente cantava, só que essa outra era do desenvolvimento gospel. Eu preciso de você, você. Essa é sua, né? Essa é do seu tempo. É da época da terça gospel. É da época da terça gospel. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É de fato, cara. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. É uma via de mão dupla. Fala assim, mentalidade do novo pacto. Mentalidade do novo pacto. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa de mim. O Glauco usa uma frase, sozinho, como é que é, Glauco? Sozinho eu vou mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Claro, o nosso objetivo é chegar no final. O propósito é que ninguém se perca. Mas para que ninguém se perca, precisa de mim. E para eu não me perder, eu preciso de você. Cara, aquilo que o Dario falou, aquilo, não sei para você, mas para mim foi muito forte, que Jesus ele foi com Judas até o último dia. Até o último dia. Mesmo sabendo que o cara ia trair ele. Até o último dia. Porque quando os guardas chegaram para prender Jesus, não sei para que Judas beijou ele, porque Jesus falou assim, quem vocês procuram? Nós procuramos Jesus. Ele falou assim, sou eu. Só que os caras não acreditou, né? Esperou Judas ir lá beijar ele. Mas Jesus ficou até o último dia com Judas. Até o último dia Jesus investindo em Judas. Até o último momento. Cara, se Deus fosse igual eu, Mas estava perdido. estava perdido. Ele estava perdido. Porque a gente existe, cara. Sabe, o chamado do Evangelho é para que a gente tenha a mesma mentalidade, a gente não tem que ter a mesma ideia. O chamado do Evangelho é para que a gente tenha a mesma mentalidade. Amém. A mesma mente, a mente de Cristo. O chamado do Evangelho. Fala para quem está do seu lado assim, o chamado do Evangelho. É para que nós tenhamos a mesma mentalidade. Não a mesma ideia. Sabe o que? A gente precisa aprender esse princípio, cara. A gente não precisa ter a mesma ideia, a gente precisa querer alcançar o mesmo propósito. Isso é ter a mentalidade de Cristo. Tem desenvolve o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus se doou. Jesus foi até o final. Jesus se decepcionou. Jesus se frustrou. Deu vontade de largar tudo. Deu. Claro que deu, cara. Os caras pisaram na bola com ele. Tentaram tirar ele do propósito. Cara, aquele texto de Pedro, que Jesus começa a falar que Jesus tinha que ir para a cruz, aquela conversa toda de Jesus e aquele papo de Pedro que fala assim, não, Jesus, tu não vais para a cruz, eu estarei com Jesus, chama o Pedro de diabo. Sabe por quê? Porque o Pedro estava querendo proteger aquilo que era benéfico para ele, porque ele enxergava Jesus não só como Salvador, não só como um revolucionário político. Então Pedrão queria defender Jesus do propósito da cruz. E ele falou assim, não, Jesus, o senhor não vai para a cruz. E Jesus falou assim, arreta-te, diabo. Sabe por quê, querido? Porque o diabo ele nunca se apresenta como um destruidor. O diabo sempre se apresenta como um salvador. Como alguém que vai mostrar uma solução para o seu problema. Ele nunca se apresentou na Bíblia como um destruidor. Ele chegou para Jesus lá na tentação e falou assim, Jesus disse, estou com fome. Ele falou assim, você com fome? Para de sofrer.
revelação. Tens fome? Você não é o filho de Deus? Então, cara, para de sofrer. Onde que essas pedras se transformam em pães? O diabo se apresenta como alguém que traz a solução para o sofrimento de Jesus, como alguém que ia salvar Jesus do sofrimento. Ele fala, e tem mais, cara. Se você é o filho de Deus mesmo, como eu acredito que você seja, você pode se lançar aqui. E no momento que você se lançar nesse morro abaixo, Deus lá do alto, o onipotente, Ele vai dar ordens a uma legião de anjos e eles vão te salvar. Você vai estar salvo. Ó, tem mais, ó, olha para o mundo. Olha quanta coisa o mundo pode te dar. Porque o diabo sempre se apresenta como uma proposta de salvação para nós. Mas Deus, Ele não é o nosso Salvador. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pai. Sabe, talvez você está vivendo uma fé tão só de um Deus Salvador, tão só de alguém que pode salvar você dos seus problemas. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é muito mais do que um Salvador. Enquanto a gente entrar nessa mentalidade, a gente tão só vai caminhar com Cristo. Mas a gente precisa entrar num lugar chamado em Cristo. Né? A música lá da Heloísa Rosa, há um lugar. Há um lugar. Não sei da música. Só sei a parte do bom lugar. Essa vocês cantam aí que eu não sei mais essa música. Há um lugar, cara. Há um lugar. Em Cristo. A gente precisa se apropriar, cara, das coisas que nós temos ouvido nesses dias, cara. Sabe, Deus até está mudando, Deus está dando uma colher de chá para vocês, que a gente não está pregando mais com aquelas revelações, porque não sei se não funcionou, cara. Antigamente você vinha pro culto, era pau, pá, domingo, quarta, pau, e tal, né? Rasgava o verbo aqui, ó. Revelação em cima de revelação, e pá, e tal, daí eu vinha, pregava, o Vitor vinha, pregava, vinha a Thelma, vinha a Cris, vinha eu, e a gente pá, pá, cada um, a gente mal aprendia, ouvia uma, já vinha outra, e pá, quebrando tudo. Agora, cara, a gente fala de mutualidade, a gente fala do semeador, fala do joio e do trigo, que o Dario falou que não ia pregar aquele dia do joio e do trigo, falou 1 hora e pouco. Não vou pregar, não sei o quê, Vocês falam que vai pregar, eu acho. Sabe, são coisas, sabe, Deus está dando não sei, cara, uma colher de chá, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, tem hora que está com vontade de pregar aquelas palavras assim, né, que antigamente, né, Thelma, aquelas palavras de domingo, essa aqui é pro domingo. Já que dá vontade de pregar aquelas palavras do domingo, cara, mas aí a gente vem, né, prega da forma mais simples, cara, por quê? Porque chegou o tempo da gente começar a viver aquelas coisas que nós aprendemos, cara. Deus está fazendo a gente, há um texto, acho que é na Epístola de Pedro, que o apóstolo Pedro fala que ele precisava recordar algumas coisas. Acho que é Pedro mesmo que fala isso. Pedro, não lembro onde, está lá no 1:12. Precisava recordar algumas coisas. E nós estamos vivendo o tempo de recordar. Recordar para quê? Para colocar em prática. Amém. Cara, no dia que a gente entender o valor da mutualidade, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais nós vamos ser o mesmo. Por quê? Porque a mutualidade é uma expressão de adoração a Deus. A gente canta, sou corpo, família, mas a gente não entendia a verdade disso. A gente se mobiliza para tanta coisa. Vamos fazer um churrasco, se mobiliza. Vamos jogar bola, a gente se mobiliza. Vamos, não sei o que, na bicicleta, nós se mobiliza. Vamos fazer dieta, todo mundo se mobiliza. Vamos fazer não sei o que, todo mundo se mobiliza, não sei o que. E isso é bom, cara, não estou falando que isso não é ruim, mas isso precisa nos conduzir a um nível mais excelente de mutualidade. Isso precisa nos conduzir a outros níveis, sabe por quê? Porque normalmente a gente faz essas coisas com as pessoas que nós temos mais afinidade.
então tem que ter afinidade com todo mundo, Adriano. Não, afinidade com todo mundo você não vai ter. Mas o compartilhar com todo mundo nós temos que ter. Amém. O repartir com todos nós temos que ter. A prática mútua, a expressão de fé mútua nós temos que ter com todos. A contribuição um na vida do outro temos que ter com todos. Né? As empresas hoje usam o termo sinergia. Sinergia é aquilo que faz a coisa, aquilo que coloca algo em movimento. Né, não? Você pode, de repente, explicar melhor que eu. É o que faz dar movimento, dar ritmo, dar aceleração a algo. É o que é a sinergia. É todas as partes estarem envolvidas e cumprindo o seu papel. Sabe, isso é reino de Deus, cara. Reino de Deus é cada um está cumprindo o seu papel, é cada um exercendo sua função, não há maior nem menor, a cada um, o que existe é cada um cumprindo a sua função, aquilo que foi chamado a fazer, a contribuição que tem para dar, isso é reino de Deus, cara. Isso é a mentalidade de novo pacto. Oficina Gen 3 tem uma música que fala que quando eu me encontro com Deus, não existe mais eu. Passa a existir um nós. É isso mesmo a música que diz, né? E nesse encontro, não existe mais eu. Passa a existir nós. A gente não fala que a gente se encontrou com Deus? Sim. Então não existe mais eu, cara. Existe nós. Existe nós. A gente fala assim, olha, eu sou nova criatura, mas o texto diz que só é nova criatura aqueles que estão com Cristo? Não, só são nova criatura aqueles que estão em Cristo. Sabe, querido, a gente tem uma glória de Cristo vir morar dentro de nós. Ele vem morar dentro de nós. A realidade mora dentro de nós. Cara, pensa, cara, aqueles homens da antiga, os homens que tanto que a gente lê e a gente se fascina com as histórias desses caras, Abraão, Moisés, Josué, Elias, que é referência pra gente. A gente lê as histórias desses homens e eles fizeram grandes coisas em Deus, mas eles não tiveram o privilégio de ver Deus morando dentro deles. E o texto que nós lemos aqui, o texto fala que nós vivemos uma sobreexcelente glória. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa palavra, sobreexcelente. Sabe o que significa? Que aquilo que nós vivemos hoje, eles não tinham nem noção do que era. Hebreus fala que eles viram o cumprimento da promessa de longe eles a saudaram, e o cumprimento da promessa era Cristo, e hoje Cristo está dentro de nós. E o apóstolo Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas a gente quer viver para nós, cara. A gente quer viver para o nosso mundo, mas o apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, fala assim, olha, que ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida hoje, cara, é Cristo. A nossa vida hoje é Cristo. Nós temos que viver por Cristo. E viver por Cristo é viver por próximo. Viver por Cristo é compartilhar com o próximo. É via de mão dupla. A Bíblia, cara, até uma que contou lá, eu não contei não. Uns aos outros, quantos que são então? 32? 32 até uma contou lá. 32 uns aos outros. 32 versículos que expressam mutualidade. 32! Já falou 20, vai sobrar pouco. Quem falou 20? Agradece o feedback. Agradece o feedback. Agradece o feedback. Obrigado. É que face a face. Não, basta. Aí é papo aberto já. Papo aberto. Papo aberto. Obrigado. Falei 20 já? Então vai ficar 12, né? Você não fode. Não fode, nação multiplicadora. Existe 12 versículos que falam de mutualidade, que vai ficar para domingo. Não percam, filho. Não percam.
vai 12 versículos. Sobre... Amém, queridos? Precisamos entender essas verdades dessa noite. Precisamos entrar nesse lugar em Cristo. Amém. Querido, é complicado, cara. A gente está numa casa profética. Literalmente, né? Literalmente profética. Literalmente. E muito profético. Ainda que muitas vezes parece que os caras estão mais mansos, mas não. Vai chegar o tempo que nós vamos gritar de novo. Mas nós somos proféticos. E estar numa casa profética é complicado, porque a casa profética, ela nos prova em todos os lados. Eu comentava com a Valéria essa semana uma situação e eu falei para ela assim, olha, toda pessoa é humilde, até ela ser corrigida. Todo mundo é humilde, até o momento que ele é corrigido. Por quê? Porque o confronto, ele revela a verdadeira humildade. Todo mundo é humilde, cara. Até a hora que ele é corrigido. Que ele é confrontado com a verdade. Por quê? Porque a verdade revela a verdadeira humildade. E está numa casa profética, nós somos provados, somos confrontados, nós somos corrigidos para manifestar a verdadeira humildade. Porque lá nas bem-aventuranças, Jesus falou assim, bem-aventurados os humildes. Porque eles verão a Deus. Cara, às vezes a gente ouve a palavra e aquilo dá uma inquietude, aquilo gera um desconforto. As pessoas falam, por que fulano está falando isso? Está falando isso de novo? Porque está provando isso. Às vezes a pessoa vem lá com aquela cara de humilde, você fala, nossa, esse irmão é tão... Querido, eu já vi gente assim. Porque a cara de humilde. Eu já vi irmão sossegado, não abrir a boca para nada, e no meio de uma reunião de obreiro chamar o outro para briga. Estou falando sério, literalmente chamar o outro para briga. Não foi aqui, viu, gente? Não foi aqui não. Já estou julgando o irmão aí. Quem está sossegado aqui nesse lugar? Deixa eu ver. Não foi aqui não, pô. Chamar o outro para briga, por quê? Porque a correção revela a verdadeira humildade. Às vezes você ouve uma palavra, né? Tem gente, né? Tem gente que ouve uma palavra e fica, por que está falando isso de novo? Não tem nada a ver isso, não tem nada aquilo. Sabe? A gente precisa entender que quando vem esse sentimento, quando vem essa voz, é a nossa falsa humildade que está sendo confrontada. Deus está querendo nos trazer para um alinhamento e a gente muitas vezes rejeita essa palavra. Uau. Sempre que eu estou falando isso. Deus é Mas falei. Receba. Amém. É Deus, sabe, às vezes Deus fala e a gente se incomoda, fala aquilo, fala, mas eu sou tão humilde, eu não sei o quê. Mas às vezes a pessoa é corrigida, ela não aceita a correção, por quê? Porque o confronto revela a verdadeira humildade. O confronto manifesta as áreas que são joio na nossa vida. Há áreas na minha vida que são joio, cara. Tem áreas na minha vida que é joio. Há áreas na minha vida que quando eu passei um tempo de trevas, foi lançada uma semente na minha vida e aquela semente cresceu como joio. Mas Deus libera a palavra dele para quê? Para que esse joio se manifeste e haja diferença entre o trigo e o joio. Amém? Mas nós precisamos entrar nesse lugar em Deus. Amém. Precisamos viver a mentalidade do novo pacto. Nós não podemos mais viver correndo atrás de coisas que Jesus já conquistou para a gente. A gente precisa entrar num lugar em Cristo. Precisamos entrar num lugar em Cristo. Fala assim, eu preciso. Entrar num lugar chamado em Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. Fala alguma coisa, Dario? Elma, Cris, os demais. Amém? Pai, eu te dou graças, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Deus, porque o sacrifício de Jesus, Pai, Ele nos transicionou de Adão e nos posicionou em Cristo. Nos transicionou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nos
e nos posicionou a árvore da vida, Pai, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Pai. Obrigado, Deus, porque nós somos transicionados da mente de Adão para a mente de Cristo, da mente de escravo para a mente de filho, ó Pai. Todos esses benefícios são benefícios de viver uma mentalidade de um novo pacto, Pai. Nós somos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, Pai. Por isso eu peço ao Teu Espírito nessa noite, Pai, que essa verdade caia no nosso espírito, que a palavra seja vivificada em nós, que nós possamos viver, Pai, os benefícios no novo pacto, praticar, Deus, as verdades que nós estamos recebendo, Pai, nesses dias, Pai. Queremos, Pai, declarar, Deus, que nós estamos abertos, Pai, ao confronto da palavra do Senhor, Pai. Nós não queremos ficar, Pai, com os nossos achômetros, com a nossa, entre aspas, a nossa verdade, Pai. Não, mas nós queremos viver, Pai, a verdade. Aquilo que nós temos aprendido. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Pai. Nós estamos abertos, Pai, à transformação do Seu Filho, Pai. A transformação de Jesus em nós, Pai. Jesus é a verdade em nós, Pai. Jesus é a verdade em nós, Pai. E o Senhor declarou, Pai, na Tua palavra: conhecereis a verdade e serás liberto, Pai. Nós queremos ser libertos, Pai, de todo sofisma, Pai. Nós queremos ser libertos, Pai, de toda mente egoísta, Pai. De toda mente, ó Pai, que só olha para si próprio, Pai. Que queremos viver, Pai, a prática da mutualidade, Deus. A prática do Evangelho de uns aos outros, Pai. Nós queremos, Pai, nós queremos nesse tempo, Pai, expressar, Pai, a nossa mutualidade, Pai, como forma de adoração a Ti, Deus. Porque o Senhor declarou na Tua palavra que assim como a nossa adoração de lábios, Pai, assim é a vossa cooperação mútua, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ter, Deus, a mesma mente, Pai. Queremos ser a mente de Cristo, Pai. Não queremos ser as mesmas ideias, Pai, mas queremos caminhar, Pai, em busca de um mesmo propósito, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém.